Olá, você que tem nos acompanhado aqui pelo Instagram nas últimas 3 semanas, sabe que toda terça e quinta são dias de fazermos uma transmissão ao vivo, debatendo assuntos importantes e hoje não será diferente. Nós estamos aguardando a conexão com o professor Leonardo Barbosa e Silva, que acaba de entrar aqui. Tudo bem, Léo? Me ouve bem? Boa noite, Edilson. Boa noite. Ouço sim. Ok. Bom, então nós estamos com a pontualidade que nos caracteriza, né, dando início a mais esta live, que é uma atividade do mandato de vereador que exercemos nesse período aqui de pandemia. Já debatemos, Léo, você acompanhou vários temas relacionados à pandemia, mas também debatemos no dia 31 de março, ou 30 de março, exatamente essa data trágica, que foi a data do golpe de 1964, fugindo, digamos assim, do conjunto de temas que temos abordado. E hoje será o caso também. Nós vamos debater aqui com o professor Leonardo, que eu o tempo todo vou chamar de Léo, pela amizade de muitos anos, né? Nós vamos debater um tema que foge um pouco do atual momento, ele é um tema mais regular na vida política brasileira, que é a questão dos modos de abordar as drogas no Brasil. Mas então, para vocês que já estão nos acompanhando, eu vou iniciar fazendo uma apresentação do Léo, agradecendo muito pela sua disponibilidade, pela sua paciência, e eu tenho certeza que teremos ao longo aí da live muitas informações importantes. Bom, o Leonardo Barbosa e Silva é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre e doutor em Sociologia pela Unesp de Araraquara. Ele foi pró-reitor de Assistência Estudantil da UFO na gestão passada, coordenador nacional do Fórum de Pró-Reitores de Assistência Estudantil, o FONAPRACE. Atualmente é professor da Universidade Federal de Uberlândia, na qual exerce a gestão como diretor do Instituto de Ciências Sociais, portanto é hoje a minha chefia imediata. Coordena o Núcleo de Sistema Político e Políticas Públicas, o NUP, e o Grupo de Pesquisa Observatório de Políticas Públicas, OPP. O Leonardo integrou a Comissão de Álcool e Outras Drogas na UFO e coordena pesquisas sobre evasão, retenção e perfil discente nas instituições federais de ensino superior. Convenhamos, um currículo que o credencia para uma série de temáticas e, em particular, sobre essa que nós vamos abordar aqui. Então, seja muito bem-vindo, Léo, obrigado aí pela disponibilidade. Vamos entrar direto na temática, então, tá bom? Tá joia, Edilson. Obrigado pelo convite, muito satisfeito de estar aqui, junto contigo, debatendo esse tema, que ele é caro, eu sei, para você, também tem uma relação muito próxima com ele por conta dessa minha trajetória. E vamos discutir o tema. Eu quero registrar que o Léo disse que ele sempre diz sobre esse tema que ele é o resultado de uma equipe interdisciplinar que trabalhou com ele, mas ao longo da exposição ele vai abordar isso com certeza. Leonardo, é possível, nós temos aqui um roteiro de algumas perguntas, depois faremos também algumas questões que aqueles que nos acompanham enviarem. Quero já orientar que aqui embaixo, digamos, na barra inferior do seu celular, existe um ícone, 2 quadradinhos com um ponto de interrogação. Esta é a forma mais adequada para quem quiser enviar pergunta. Os comentários vão rolando, eles passam mais rapidamente, mas quem quiser enviar pergunta para depois o Leonardo responder, esse ícone aqui com um ponto de interrogação é a forma mais adequada. Leonardo, é possível estabelecer uma linha divisória clara entre drogas lícitas e ilícitas, se nós considerarmos o critério de dependência química? Vamos começar então com a base científica.
Bom, Edilson, antes mesmo de entrar nesse assunto, já que você é, anunciou, né, que normalmente eu faço menção a essa minha trajetória, é, eu passei um tempo da minha vida dentro de uma comissão sobre álcool e outras drogas da UFO. Tive muito orgulho de fazer parte dela e foi de lá que eu extraí boa parte da compreensão que eu tenho sobre o tema, né? Não foi um tema que eu passei a minha graduação e pós-graduação estudando, mas me interessei quando ingressei nessa comissão e tive duas grandes professoras. Sempre digo isso para elas e, se eu não estiver enganado, elas estão aí, podem puxar minha orelha se eu falar qualquer besteira, Dilson. Tanto a Elaine quanto a Inuane estiverem aí, vão puxar minha orelha caso eu escorregue em algo. Mas, enfim, Edilson, essa é uma temática que eu acho que você começou por um lado muito importante, né? Fazendo uma provocação do ponto de vista científico. Justamente por esse ponto de vista que eu acho que a gente pode estabelecer alguns divisores. Há uma grande tendência de que essa temática ela seja abordada a partir de uma perspectiva moralista, a partir de uma perspectiva religiosa, mesmo no campo da esquerda, isso é curioso, mesmo nos campos mais progressistas, é possível que algumas pessoas se furtem, né, se esquivem do uso daquilo que a reflexão científica já consolidou. E, por conta disso, acho que a sua chamada era importante por abrir o debate a partir daí. Bom, você pergunta se é possível estabelecer um limite, né, do ponto de vista da ilicitude, quando pensamos as drogas, né, do ponto de vista da dependência. Bom, o que nós temos, Edilson? Acho que um bom ponto de partida seria a gente pensar primeiro que o debate sobre as drogas ele tem sido colocado, sobretudo, em cima de uma substância, né? E normalmente desfocado da questão social, dos seres humanos. Então, parece sempre que a droga é um sujeito de vontade. Né? Então, as drogas produzem dependência, as drogas matam, parece que o protagonismo parte delas. Quando a gente pode inverter um pouco o olhar e começar a pensá-las como tudo aquilo que o ser humano produziu através do trabalho, se relaciona, tanto do ponto de vista material quanto simbólico, né, se apropria, usa para infinitos fins. Então, se começarmos a partir daí, eu acho que fica importante, porque a gente já começa a observá-las como produto do trabalho humano, né, como resultado dessas nossas interações durante toda a história da humanidade. Um segundo aspecto que eu acho que é importante também colocar como ponto de partida é a definição das drogas. Né? O que elas são? A OMS costuma chamar de a Organização Mundial da Saúde, né? Órgão que hoje, para o Bolsonaro, é um órgão comunista. A OMS costuma definir as drogas como qualquer substância, tanto artificial quanto natural, que possa produzir alteração no funcionamento do organismo. Veja o grau de amplitude da definição. Olha como ela é genérica, Edilson. Então, no universo daquilo que a gente pode chamar de drogas, a gente poderia colocar aquelas que normalmente entendemos como ilícitas, né? Aqui no Brasil, a maconha, a cocaína, crack, a heroína, mas também um conjunto de outras lícitas que produzem alterações no nosso organismo, né? Medicamentos que nós compramos no dia a dia nas farmácias, o café, o açúcar, farinha de trigo, então um conjunto de substâncias que nós travamos com elas relações do consumo e que elas produzem sobre o nosso organismo várias alterações. Poderíamos chamar todas elas de drogas. Eu gosto desse ponto de partida porque ele me permite já de cara dizer que todos nós sempre usamos, continuamos usando, né, e sempre usaremos drogas durante a nossa vida. Sejam elas lícitas, sejam elas ilícitas. Léo, me permita, Léo, uma parada. Eu fiz questão de trazer para essa live a minha cuia de chimarrão e tererê. Os que me conhecem sabem que eu faço uso dessa erva, porque ela tem propriedades benéficas a quem é diabético como eu. Então, o que você está falando é, por exemplo, que nesse momento temos aqui um consumo de uma substância que se encaixa nessa definição, correto?
Correto, e ela deve ter um pouquinho mais de cafeína do que o conjunto de outras substâncias, vão te produzir algum grau de excitação, alterando o funcionamento do seu organismo, então você está Isso, consumindo droga nesse momento. Né? exatamente. E para algumas pessoas, essa dose de cafeína pode ser importante não só para te manter acordado, mas também para reduzir dor de cabeça. Então, dependendo da Ou dose, glicose, como no meu ou caso. sim. Então você pode sentir uma vontade de usá-la com frequência, ter dificuldade de abandonar o uso dela, enfim. Isso. Né? Eu acho isso tudo muito importante. Agora, dentro desse universo das drogas, a OMS também, Edilson, ela classifica aquelas que seriam chamadas de psicotrópicas, aquelas que produzem alteração no estado de consciência dos indivíduos. Né? E aí a OMS diz que essas drogas elas podem ser depressoras, né, se elas te acalmam, te relaxam, te deixam um pouco letárgico, né, como é o caso do álcool. Elas poderiam ser estimuladoras, como o próprio café, a cocaína, o crack. Elas poderiam ser perturbadoras, né, produzindo alucinações, como é o caso do LSD. Enfim, você pode categorizá-las, né, dessa forma. Só que todas essas categorias elas ainda não entram, não definem, por exemplo, algo que é lícito ou ilícito. Né? Quando é que essas definições elas começaram, né? De maneira oficial para o mundo inteiro? A partir de algumas convenções da ONU, uma convenção em 1961, né, chamada Convenção Única sobre as Drogas, e depois uma convenção de 71, que foi uma convenção que classificou as substâncias chamadas de lícitas, ilícitas, quais deveriam ser evitadas, quais não deveriam ser evitadas, sem qualquer base científica. A separação dessas drogas, essa separação não foi feita a partir de um critério que você me perguntou agora, se elas, por exemplo, produzem dependência química. Porque algumas drogas, Edilson, elas têm sua dependência química produzida, ou pelo menos os indivíduos sentem essa dependência, porque eles travam uma relação de prazer com ela. É preciso dizer que alguns autores afirmam que o LSD é uma substância que no momento que você ingere vai produzir alucinação, mas pode não produzir uma sensação de prazer, não derivando em dependência. O que já pode acontecer com açúcar, o que pode acontecer com o café, o que pode acontecer com o álcool. Né? Então, todas essas últimas drogas que eu citei são lícitas, né? Produzem alterações no organismo e nas condições, são psicotrópicas, né? No estado, produzem alterações no estado mental, mas ainda são entendidas como drogas lícitas. Então, o marco da licitude e ilicitude não tem relação direta com a dependência. A gente poderia pensar, talvez tenha relação direta com o risco à vida, com o risco à saúde. E aí a gente vai poder refletir um pouco sobre se existem estudos que comprovam que algumas drogas produzem mais risco para o indivíduo que consome e também para a sociedade, que pode ser vítima da ação de alguém que esteja sob uso delas. Né? Então, o que os estudos têm apontado é que o álcool tem sido aquela droga que, uma vez ingerida, tem produzido um volume de dano para o sujeito e para a sociedade bem maior. Alguns estudos chegam a dizer, Edilson, comparando o álcool e a maconha, que o álcool produz danos, reações danosas, na ordem de 144 vezes mais do que a maconha. Então, se fosse contabilizar do ponto de vista do dano social, vamos pensar o dano social para quem ingere álcool e perde o controle sobre essa ingestão, nós temos consequências relativas nas relações de trânsito, né? Conflitos, brigas entre vizinhos, violência doméstica. Os estudos sobre violência doméstica apontam claramente uma correlação entre ingestão de álcool e agressão de mulheres. Então, essa relação ela é direta. O que você não vê no caso de outras drogas. Então, é muito incomum, né, que você ouça dizer que alguém, depois de ter um consumo exagerado de maconha, tenha saído por aí agredindo as pessoas por conta do grau de excitação, de perda de consciência, de noção, né, das relações sociais, seja o que for.
Então, a resposta para a sua pergunta, Edilson, seria negativa. A licitude ou ilicitude, ela não guarda relação direta com a questão da dependência. E se a gente fosse observar esse aspecto, eu quero salientar mais um detalhe que eu acho importante. Existe uma noção consolidada dentro da nossa sociedade que as drogas ilícitas talvez te guardassem essa relação, né, com a dependência. E as pessoas que se aproximassem delas, fizessem uso, estariam imediatamente condenadas à dependência. O que os estudos mostram é que, de forma geral, Edilson, as pessoas que fazem uso de drogas lícitas e ilícitas, o número que se transforma em dependente é um número muito pequeno. Quem faz uso abusivo por conta da dependência não é a maior parte das pessoas que usam, mesmo daquelas drogas que, para a imprensa, são normalmente chamadas como aquelas que mais destroem o sujeito, a sua vida social. Por exemplo, eu vi alguns estudos sobre o crack, que comprovam que em torno de 10 a 20% dos usuários têm uma relação de dependência. Ou seja, entre 80% e 90% das pessoas que fazem uso não tem relação de dependência. Eu assisti durante uma palestra que foi indicada pela Invilar, né? Achei muito curioso, um usuário de crack se levantou da plateia e disse, olha, eu sou usuário e eu sou usuário há 15 anos. E ele não tinha aquela feição típica de um usuário que nós vemos na Cracolândia, né? Aquele sujeito que está com vestimentas muito degradadas, a saúde física também, né? Debilitado e dependente, se arrastando pelas ruas, numa condição de higiene lastimada. Não é esse quadro. Então, essa associação, ela é ruim, né? Ela é inverídica, ela não é científica, mas ela serve muito para produzir estigma, né? E para reforçar a proibição e o combate às drogas da maneira que a gente tem visto. Bom, você já citou um termo aí, proibição, que me remete à próxima questão, mas antes quero registrar um comentário que me parece muito pertinente, feito pelo Luiz Paulo, que os interesses econômicos, em larga medida, podem definir se uma droga é lícita ou ilícita. Para não falar do jornalismo sensacionalista que tem nisso uma matéria-prima importante para essa droga que eles produzem, que é o sensacionalismo. No Brasil, a exemplo de outros países, Leonardo, mas não todos, em geral a questão das drogas é tratada com proibicionismo, repressão policial ou abordagens religiosas. Isso tem produzido algum efeito positivo, eficaz, é inteligente? O que a experiência internacional diz a respeito dessas abordagens? O proibicionismo, a repressão e a religião no tratamento, comunidades terapêuticas, enfim. Boa pergunta, Edilson. Eu vou começar respondendo a partir da colocação do Luiz Paulo, que eu acho que é importante. Um coronel reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Jorge da Silva, ele veio aqui a Uberlândia para fazer uma palestra. Ele é membro da LIP. LIP é uma associação internacional de policiais, juízes, promotores de justiça, que lutam eles combatem a proibição, né? Law Enforcement Against Prohibition. Essa associação ela tem trabalhado no sentido de problematizar a questão do proibicionismo, né? E tem uma frase dele que ficou marcada na minha cabeça, na minha memória, em que ele perguntava nessa palestra que ele deu aqui em Uberlândia, né? O que diferencia as drogas lícitas das ilícitas? Ele dizia, quem as produz, né? Quem é que produz o álcool? Né? Quem é que produz o cigarro? E na outra ponta, quem produz a folha da coca? Quem é que produz o ópio? Quem produz a maconha? Né? Se nós pensarmos quem produz, onde é fabricado e como as redes são montadas, as econômicas comerciais, isso explica, em parte, né, esse problema. Então, acho que o Luiz Paulo está certo na colocação dele
As razões econômicas, elas subsidiam esse tipo de interpretação que eu acho que é adequada. Agora, quando você pergunta sobre o proibicionismo, Edilson, a gente chama de proibicionismo esse movimento que, de maneira geral, tenta proibir, né, o próprio nome está dizendo, a produção, o comércio e o consumo de algumas drogas. Não de todas, mas de algumas drogas. A gente também tem entendido que esse proibicionismo ele é histórico, ele tem mais de um século, né? Ele atinge seu ápice nos anos 70, no começo dos anos 70, quando o Nixon declara guerra às drogas, e aí esse movimento ele vai ganhar esse nome, né, de guerra às drogas, passa a ser um movimento internacional de combate, mas ele já tinha suas expressões locais, né? Vamos lembrar que nos anos 20, a proibição da produção e consumo de álcool nos Estados Unidos, isso acelerou e muito a disseminação das máfias. Se nós lembrarmos do Brasil, havia um movimento também de proibição do uso de um conjunto de ervas, inclusive a maconha, que era muito usada por pessoas escravizadas, Edilson. Então, pretos e pretas faziam uso por N razões, né? Na verdade, a humanidade sempre fez uso das drogas por N razões, pode ser para aliviar a dor, pode ser para aguentar as pressões da altitude, pode ser por uma razão religiosa, né? Você dopa uma virgem e aí sussurra no ouvido dela um conjunto de perguntas e ela vai dando respostas sobre o futuro. O Leônidas, em 300 de Esparta, consultou uma dessas virgens para saber se ia vencer ou não a batalha contra os persas. Enfim, então o uso ele é múltiplo, né? O uso ele sempre foi múltiplo, sempre muito rico. Aqui no Brasil havia a proibição de que pretos e pretas escravizadas e depois libertos fizessem uso da maconha, né, do seu fumo, sobretudo porque era normalmente associado a pessoas de má índole, né, pessoas com comportamentos desviantes, e parte da nossa categoria médica, né, também fez muito combate à liberação do uso, porque se entendia como proprietária do monopólio da cura. Então, esse debate sobre conhecimentos tradicionais, povos tradicionais, né, desigualdades étnico-raciais, elas estão também na raiz da proibição de um conjunto de produção, consumo de drogas. Mas, seja como for, né, o que eu acho que é importante destacar aqui é que existe uma história da proibição. E essa história da proibição, como eu disse, ela desagou na guerra às drogas e nos anos 80 essa guerra foi reforçada com o discurso do Reagan, e aí ações muito fortes na América Latina. Mas se nós olharmos o que os estudos têm produzido em termos de resultado dessa guerra, Edilson, o saldo é muito negativo. Não é eficaz, então, né? Não. Nós temos consolidado já um diagnóstico de que a guerra às drogas ela produziu um saldo muito negativo, ela foi muito ineficaz, né? Se nós pensarmos assim, do ponto de vista do consumo, né, fazendo um recorte de 98 a 2008, pensando 10 anos, né, o consumo dos opiáceos, da cocaína, da cannabis, no mundo inteiro o consumo aumentou. O comércio tem aumentado, a violência tem aumentado, o número de assassinatos tem aumentado, tanto de pessoas que estão próximas do tráfico, como pessoas que combatem o tráfico. Então, morrem pessoas em comunidades, morrem policiais, morrem pessoas que não têm relação nenhuma com a guerra às drogas. Então, criamos uma grande máquina de matar, e essa grande máquina de matar, curiosamente, né, ela produz uma carnificina muitas vezes maior do que qualquer conjunto de overdose. Então, se você colocar numa balança, Edilson, o número de pessoas que morrem de overdose, o número de pessoas que morrem na guerra às drogas, não é possível a gente imaginar parâmetro capaz de aproximá-las, né? O número é muito menor. Se as pessoas que combatem as drogas, né, tivessem preocupadas com a saúde de quem usa, de quem faz uso abusivo, né, talvez devessem estar mais atentas à violência produzida pela guerra do que propriamente o dano produzido pelo uso. Eu não estou fazendo aqui a propaganda
de que as pessoas façam uso intensivo, uso abusivo, nada disso. Porque normalmente quando você problematiza, há uma tendência que você Veio o seja estigma, aproximado né? das pessoas que... já vem mais alguém aí defendendo o uso das drogas, enfim. Eu sou defensor da liberdade do indivíduo de pôr para dentro do seu corpo o que ele entender ser melhor, né? Parafraseando a luta das feministas, meu corpo, minhas regras. Né? Desde que eu não produza dano a outras pessoas, então não há sentido em me chamar de criminoso porque eu estou ingerindo uma ou outra droga. Me Então, permita, Léo, antes de sim, você continuar, fazer uma observação em cima do comentário aqui da Gislene, que há alguém lucrando com essa guerra. Eu me lembro como Rosa Luxemburgo, Estiva Mesaros apontaram para o lugar do complexo industrial militar na lógica do capitalismo. As armas são um tipo de mercadoria que podem ser vendidas sem que as anteriores tenham sido utilizadas. Portanto, é uma máquina, é um keynesianismo às avessas, porque se trata de uma estruturação e de gastos públicos que vão movimentar uma indústria específica. E no caso do sensacionalismo, eu gosto muito daquele livro do Márcio Alvarenga, Os Abutres Têm Fome, é um título que provoca o jornalismo sensacionalista, como que nós teríamos a datenização da programação de TV no Brasil se não tivesse esse tipo de abordagem. São elementos para a gente refletir. Você ainda quer avançar nesse ponto ou eu posso passar para a próxima? eu queria tocar em mais dois Claro. aspectos ainda, Edilson, para finalizar, sobre o proibicionismo. Né? Ele é muito caro, Edilson. O que você disse é muito correto. Né? O proibicionismo é muito caro. Você monta uma máquina de guerra para sustentar a guerra às drogas. Uhum. Para sustentar a proibição. Né? Quantos batalhões especializados, quantos departamentos, né, dos Estados Unidos, a DEA, né, até o Brasil, são criados exclusivamente para isso. E aí Gislene diz, né, tem mais alguém lucrando nessa guerra. E tem, Edilson, se nós pensarmos que todo o tráfico, né, ele produz um conjunto de recursos que são ilegais, esses recursos precisam ser lavados em algum lugar. Onde lavar recursos de tal grandeza? Né? Bilhões e bilhões de dólares. Onde? Bom, alguns estudiosos do mercado financeiro dizem que no mercado financeiro. Há uma condenação do HSBC há pouco tempo atrás nessa direção, né? Acusado de lavar recursos que migravam do México para os Estados Unidos. Então, é impossível que a gente tenha um mercado tão lucrativo que exija lavagem de dinheiro que não tenha conivência do mercado financeiro. Tem alguém lucrando. E não é, veja, no caso do mercado financeiro, o rapaz que está lá na ponta, né, vendendo, não é o chefe da boca, não é nem mesmo um grande traficante do morro. É muito mais do que ele. A cor da pele é diferente, o lugar que nasceu é diferente, a quantidade de recursos com quem convive, né, são alguns homens de bem que talvez estejam nessa condição. Mas para terminar ainda sobre o proibicionismo, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos ainda, Edilson. O proibicionismo também ele leva à produção de um conjunto de estigmas, porque você associa o uso das drogas a um conjunto de populações que são vistas como marginais. E essa associação, né, tende a tirar dessas pessoas a credibilidade, tende a tirar um conjunto de direitos. Então, essas pessoas que talvez façam uso abusivo, elas deveriam ter acesso direto ao SUS, mas como elas estão fazendo o consumo de uma substância que é ilícita, né, elas têm receio, medo de aparecer. É por isso que aquelas pessoas que trabalham com escritório na rua, atendendo populações em situação de rua, são importantes nesse momento. Porque elas vão até onde essas pessoas se encontram. E Edilson, justamente por conta dessa exclusão, elas vão fazer uso de substância sem o controle, sem o acompanhamento. Então, vamos imaginar situações muito concretas. Né? Se eu sou um usuário de crack, eu posso fazer uso de um cachimbo para queimar a pedra, feito com PVC. O aquecimento desse cachimbo,
desse PVC vai produzir um conjunto de substâncias tóxicas, além daquela que eu estou ingerindo por conta da queima da pedra. Se eu faço uso de cocaína de maneira, obviamente, ilícita, eu vou enrolar, né, notinhas de dinheiro para colocar no nariz para cheirar uma carreira, o que pode me produzir um conjunto de infecções. Se eu faço uso de heroína, eu posso compartilhar seringas. Então, essas pessoas, além de serem usuárias, fazerem um uso abusivo, podem estar, então, em um quadro de dependência, precisam do apoio, precisam do sistema de saúde. Elas ainda, por conta da marginalidade, fazem uso com um conjunto de objetos que podem piorar ainda mais o estado de saúde delas. Alguns quadros podem se aproximar à quase morte, menos por conta do uso da droga, essa ilícita, e muito mais por conta da forma, né, marginalizada em que ela faz o uso. É por isso que esse debate está diretamente relacionado com a questão dos direitos, né, dos direitos sociais, dos direitos individuais, e de um conjunto de desigualdades que marcam a nossa sociedade. Mas, enfim, vou te cortar não, porque você ainda tem outras perguntas aí. Mas os comentários aqui são muito importantes. O Nasser e o Luiz Paulo mostraram algum nível de relação do sistema carcerário com essa guerra das drogas, né, contra as drogas, e muitas vezes quem está no sistema prisional está lá por um consumo muito pequeno, é um outro grande problema, confundir usuário com grande traficante, né? Quero registrar aqui também que, nesse momento, nos acompanha o presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, vereador Ronaldo Tanus. Seja bem-vindo, vereador, até porque a Câmara tem uma comissão permanente sobre esse tema, e nela estamos eu e um vereador pastor. E com certeza esse debate em algum momento acontecerá no âmbito do Legislativo Municipal, com perspectivas que eu não sei se vão confluir ou vão entrar em divergência. Ainda nessa linha da possibilidade de lucrar, de ganhar dinheiro em cima disso, muitas igrejas do chamado fundamentalismo evangélico, nem todos os evangélicos são fundamentalistas, quero deixar isso claro, mas muitas igrejas veem nisso uma boa clientela para os seus negócios e negociatas no mundo contemporâneo. Leonardo, na sua gestão à frente da assistência estudantil na UFO, você desenvolveu com toda uma equipe muitas atividades de debate e formação sobre o tema das drogas. Eu tive a oportunidade de participar como assistente em várias delas e aprendi muito com isso. Qual foi a conclusão principal a que vocês chegaram, com base no conhecimento científico, sobre o modo mais adequado de se abordar a questão das drogas? Edilson, essa é uma das passagens que eu tenho mais orgulho na minha vida dentro da universidade. A outra foi ter participado participado da organização da vinda da Comissão da Anistia aqui em Uberlândia. Então, coloco elas no mesmo patamar. Paulo Abrão, né? Nosso amigo Paulo Abrão. Isso, enquanto Paulo Abrão estava à frente da Comissão de Anistia, né? A experiência daquela comissão foi fabulosa, Edilson. Só para contextualizar, talvez as pessoas que não são da UFO ou entraram recentemente, talvez não tenham acompanhado, mas a UFO ela foi vítima de um conjunto de denúncias lá nos idos de 2014, por conta de parte da imprensa, por conta do Ministério Público Federal, no sentido de apontar que a nossa universidade, sobretudo o Campus Santa Mônica, e dentro do Campus Santa Mônica, algumas áreas em específico, né, que ficaram estigmatizadas, como é aquela área conhecida como o Jambolão. Então, havia uma leitura muito recorrente na sociedade que as nossas festas, os nossos espaços físicos, eles eram frequentemente frequentados com regularidade pelo tráfico. Então encontravam balanças de precisão, né, diziam que traficantes levavam todos os tipos de drogas ilícitas para dentro do campus. Então a imprensa passou a visitar com muita frequência o campus Santa Mônica e criou-se uma sensação muito ruim dentro e fora da universidade, né? E que nos obrigou a tomar algum tipo de decisão. O Ministério Público Federal nos chamou
né, chamou a gestão da reitoria e pediu providências. Qual era a providência? Instalar um posto policial dentro do campus, né, e por isso levar a repressão militar para o problema que eles entendiam ser um problema vinculado às drogas. Então, o que a gestão fez? A gestão fez um acordo com o Ministério Público Federal. Ele disse, olha, a UFO, ou qualquer universidade, ela não é um aparelho de repressão, né? Ela é um espaço de reflexão, é um espaço de reflexão científica. Então, nos dê condição de fazer o que a gente sabe fazer de melhor. Foi o que nós pedimos para o Ministério Público Federal e, por isso, constituímos uma comissão, a CAD, Comissão sobre Álcool e Outras Drogas, e começamos a realizar um conjunto de atividades, né, trazendo especialistas do Brasil para abordar o tema, chamando o Ministério Público Federal, que veio, né, o procurador Leonardo Andrada, ele foi convidado, compareceu, fez o debate e mostrou em todas as ocasiões satisfeito com o nível do debate, mas a comissão ela trabalhou de um jeito muito especial, Edilson. Nós compusemos a comissão com representantes da própria universidade, com representantes de movimentos sociais, de sindicatos, com representantes de movimentos sociais como a Marcha da Maconha, com representantes de unidades de saúde, né, tanto internas quanto externas à própria universidade. Chamamos pessoas vinculadas a setores de segurança, vigilância, membros da OAB, cursos da UFO, e aí abrimos para todas as pessoas que quiserem participar desses cursos. Enfim, a comissão ela era muito eclética e ela não tinha um perfil definido, né? E o primeiro esforço que a comissão fez foi diagnosticar. E disso nós dividimos a comissão para fazer um diagnóstico sobre a realidade do Campo Santa Mônica, do Jambolão, a interação social ali dentro. Começamos a fazer diagnóstico sobre a situação das universidades no país, diagnóstico sobre os municípios, sobre as políticas do município de Uberlândia, sobre as políticas do Estado de Minas Gerais, sobre as políticas federais, para saber se tinha um alinhamento entre elas e como a UFO se relacionava com isso tudo. E aí você me pergunta, né, quais foram os resultados a que nós chegamos? Aqueles que a gente já imaginava, né? Ou seja, primeiro, a UFO não tinha e continua sem ter um diagnóstico do problema. Quem são as pessoas que frequentam o Campo Santa Mônica? Né? Essas pessoas estão lá exclusivamente para fazerem uso de substâncias ilícitas? Até que ponto o Campo Santa Mônica tem que ser fechado para a comunidade? Até que ponto as pessoas já não fazem uso dessas substâncias fora do Campo Santa Mônica? Então, todo esse debate que estava colocado debaixo do tapete, nós colocamos para fora, né? E começamos a fazer o levantamento dos mapas de criminalidade. Esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Nós levantamos o mapa de criminalidade do bairro Santa Mônica. O Campo Santa Mônica, para quem não conhece, ele tinha um posto da Polícia Militar a menos de um quarteirão, a meio quarteirão dele. E um batalhão um pouco mais afastado, coisa de 5, 6 quarteirões. Ou seja, ele, do ponto de vista da proximidade, estava muito perto das forças policiais. Mas o que diziam os mapas de criminalidade da própria PM? Que a relação de crimes entre o interior da UFO e o posterior, o entorno da UFO, né, o interior e a parte externa, a relação era de 1 para 10. A cada crime registrado no interior da UFO, nós tínhamos 10 no entorno, muito próximos do posto da polícia. Então, a conclusão a que nós chegamos é que, ao contrário do que o senso comum imaginava, a UFO era um espaço protetivo. Estar dentro da UFO era, de acordo com os dados da própria PM, 10 vezes mais seguro do que estar no entorno. Isso para pensar crimes comuns. Agora, aqueles que envolvem o tráfico, né, obviamente a dimensão escapa, né, extrapola. Então, nós conseguimos registrar um conjunto de dados, situações, que começaram a questionar a leitura comum, corriqueira. Percebemos também, Edilson, que a Prefeitura Municipal de Uberlândia, durante boa parte da sua história, não tinha uma política clara.
né, ficava oscilando entre uma secretaria antidrogas, de combate às drogas, sem problematizar profundamente a questão, e as suas unidades elas refletiam noções diferentes. Em alguns momentos ela tinha seções dentro da própria prefeitura que eram proibicionistas, sessões que estavam muito próximas a comunidades terapêuticas que queriam levar a pessoa que fazia uso abusivo a uma clausura forçada para, a partir da religião e do trabalho, né, desintoxicá-la, torná-la limpa, como se esses processos eles tivessem resultados melhores do que outros. Enfim, veja o que você quer falar, manda ver. Não, é só fazer um registro. Ou seja, você é um especialista em políticas públicas, mas você não elabora políticas públicas sem base científica, e isso significa, em primeiro lugar, ter um diagnóstico do problema. Então, aquilo que o senso comum acreditava e acredita, aquilo que o jornalismo sensacionalista tem como matéria-prima, né, o sensacionalismo, tudo isso cai por terra à luz do conhecimento científico e de um bom diagnóstico. Pode prosseguir, Léo. Sim, e aí nós chamamos para o debate a Secretaria chamada de Antidrogas. Nós visitamos a Secretaria Correlata no estado de Minas Gerais. Nós trouxemos membros da Secretaria Nacional sobre Drogas, né? Então as três dimensões, municipal, estadual e federal, elas estiveram conosco. Edilson, nós percebemos que não tinha alinhamento, não tinha um mínimo de organicidade, não era uma política sistêmica, né? Ela era dissonante, e a dissonante era tão aguda que a gente poderia dizer que ela se colocava em contradição, em choque, né? Dito isso, o diagnóstico a que a gente chegou, né, nos permitiu pensar que a primeira coisa que a universidade deveria fazer era criar uma rotina de diagnóstico da situação, criar um centro que pudesse estudar a questão, tanto do ponto de vista interno da própria universidade, quanto do município. Então, era preciso trazer ciência, jogar luz sobre esse fenômeno. E, a partir daí, né, a gente poder resolver tensões internas dentro da universidade. Por exemplo, os servidores da UF, vinculados à vigilância, ou terceirizados, nunca tinham feito qualquer tipo de curso sobre a história das drogas, né, como elas normalmente são tratadas, abordadas do ponto de vista científico, do ponto de vista mais moral, do proibicionismo. Então, não há um treinamento, e por isso, em várias ocasiões, vimos alguns vigilantes abordando estudantes na UFO, interpretando que estavam ali portando substância ilícita, chamavam a polícia vinha com um tratamento truculento. Então, a relação ela nunca foi uma relação boa do ponto de vista da segurança. Mas também, Edilson, a UFO não fez o movimento de colocar, por exemplo, nas suas licitações, a exigência de qualquer empresa que vença a licitação no campo da vigilância tenha que treinar os seus funcionários à luz daquilo que se produziu de mais moderno sobre essa temática. Então, não fizemos o dever de casa e a comissão sugeriu isso, né? Isso está no seu relatório desde 2016, até hoje não votado pelo Conselho Universitário, ele está lá, né, mofando nas gavetas do Conselho ainda, mas para sintetizar, a mesma comissão sugeria um novo patamar de relação com o Ministério Público Federal, um novo patamar de relação com a rede de saúde, né, um novo patamar de relação com a polícia militar, com um conjunto de protocolos que pudessem alinhar a relação. Nós nunca quisemos que a UF fosse inimiga da PM. Né? O próprio coronel Wesley, à época, foi muito cordial conosco nesse sentido. Ele dizia, olha, não nos interessa levar a polícia lá para dentro, porque sabemos do mapa da criminalidade. Sabemos que somos mais úteis em outros lugares do que dentro da própria universidade. Então a gente queria estabelecer com a PN um outro patamar de relação,
né, acerca desse problema. Enfim, por tudo isso, Edilson, o resultado a que nós chegamos é que precisamos fazer muito, andar muito, pensar muito, estudar muito o problema, diagnosticar situações muito específicas, olhar a história delas na humanidade, no Brasil, especificamente Uberlândia e na UF, para poder apresentar algum tipo de solução concreta. E a solução não pode ser amadora, você está coberto de razão. Chega de amadorismo em política pública. Chega de tentativa e erro. Né? Vamos tentar a polícia? Vamos colocar a polícia no campus? Então, me diga onde isso funcionou. Né? Me prove com estudos de impacto de política pública, de avaliação de política pública. Me dê os indicadores que provem isso. Então, eu preciso dessa documentação. Se não há, né, é um exercício amador de tentativa e erro de política pública e chega, porque isso produz muita vítima. Tem muita gente morrendo nas mãos desse tipo de política. Então, Léo, eu quero fazer mais 2 registros aqui. Eu fui do Conselho Universitário durante esse longo período, quase 3 anos, em que deveria ter sido votada uma resolução. Infelizmente, ela ficou parada esse tempo todo nas mãos de 2 ou 3 pessoas que assumiram a relatoria e não deram o devido escoamento. E eu tenho, inclusive, a tentação de avaliar que essa morosidade é porque o pensamento conservador, ao se deparar com o relatório dessa comissão sobre álcool e outras drogas, teve que encarar as lacunas do seu discurso. Segundo registro bem breve, durante esse tempo todo de UFO, em 5 ou 6 oportunidades, em uma delas você estava junto comigo, nós tivemos que constatar e nos contrapusemos a forma preconceituosa com que vigilantes, por falta de orientação, e mesmo a PM, eu tive entrevero com a PM em 2 oportunidades, atuaram na abordagem de estudantes em cima de estereótipos. Em 2 vezes, porque o rapaz, o estudante era negro, ele foi abordado de maneira truculenta. Em outras 2 oportunidades, porque se tratava de estudante de ciências sociais, que não tinha, abre aspas, o perfil de estudante. Eu quero saber o que é isso, né? Bom, mas eu quero passar para a próxima questão, e nela talvez você pudesse também falar um pouquinho do tripé, né? Saúde pública, redução de danos e direito individual. Mas a próxima questão é a seguinte: no caso da maconha, a compreensão de que ela possui propriedades medicinais e que se diferencia pelos efeitos e princípio ativo de outras substâncias, não ajudaria a avançarmos nesse debate? Edilson, eu acho que a resposta é uma resposta que eu acho que ela é contraditória, né? A resposta que eu vou te dar. Eu acho que, em parte, sim. Então, quando a gente descobre que algumas substâncias da maconha, especificamente o canabidiol, ele tem funções terapêuticas, isso faz com que as pessoas que têm na sua família parentes que dependam dessa substância passem a reclamar junto ao Ministério Público Federal, junto ao governo, a liberação para importação dessa substância, o uso regular dela, desmontando um pouco aquela ideia de que a maconha está associada a um tipo de comportamento marginal, desviante ou algo do tipo, né? O que eu acho que é contraditório é que, muito embora ela possa ajudar nesse aspecto, eu acho que ela atrapalha em outro. Por quê? Porque ela associa um possível afrouxamento da regra, uma possível descriminalização, ou, na sequência, uma possível legalização, e a diferença entre isso eu posso tratar disso já, pode pensar esse movimento todo de afrouxamento exclusivamente para a maconha, porque tem substâncias terapêuticas. Deixando de lado, por exemplo, um conjunto de outras, que podem não ter função terapêutica, mas ainda assim o indivíduo pode entender que o uso dela pode lhe fazer bem, ele pode se sentir aliviado para um conjunto de tensões, ele pode conectar-se com o divino a partir dessa substância,
é uma decisão dele. Essa é uma premissa liberal, eu sei, né? Mas é importante dizer que a nossa sociedade ainda não tem vencida parte da agenda do século XVIII, parte da agenda do século XVII. Ela é uma agenda, parte dela ainda não foi vencida. Eu costumo brincar em sala de aula quando eu ministro a disciplina Ciência Política 1, dizendo, olha como Locke é um sujeito arrojado diante da situação que nós vivemos hoje. Se Locke tivesse vivo hoje, ele seria visto como mais do que comunista por alguns grupos no Brasil. Né? O Bruno Latour tem um texto maravilhoso que ele diz: nunca fomos modernos, nós ainda não chegamos a esse patamar, né? Opa, caiu aí. Minha Voltou. câmera caiu, estou retornando ela aqui. Então, Edilson, então, pensando um pouco sobre isso, nessa questão que envolve o direito do indivíduo, né? Eu diria, o indivíduo ele tem a possibilidade de entender que pode fazer uso disso, de uma substância qualquer, sem que isso produza qualquer dano para outras pessoas. E nós não teríamos o direito de aprisioná-lo, multá-lo por conta disso. Então, se algumas pessoas podem dizer, pô, mas essa substância pode fazer mal. Sim, mas tem um conjunto de outros comportamentos que nos fazem mal. Eu posso dizer, uma pessoa que é sedentária, ela pode estar encurtando o tempo de vida dela. E pode ser uma opção. E eu vou prendê-la por conta disso, né? Eu vou multá-la por conta disso, eu vou fazer um boletim de ocorrência ou circunstanciado por conta disso. Eu posso ter pessoas obesas. Pessoas obesas podem ter encurtado o seu período de vida. E a pessoa pode querer ser, ou ela pode não querer ser e não dar conta de fugir dessa situação, por estar vivendo uma situação de doença. E aí, se é uma doença, eu vou criminalizá-la. Então, Edilson, não faz o menor sentido você transformar em crime aquilo que não tem vítima, a não ser o próprio sujeito que põe para dentro do seu corpo uma substância que lhe interessa. Então, do ponto de vista da liberdade individual, né, é uma afronta à liberdade individual você criminalizar, é o que a Maria Lúcia Caram costuma dizer, né? Presidiu a LIP aqui no Brasil durante muito tempo. É um crime sem vítima. É um crime sem vítima, a não ser o próprio sujeito. Então, por que o Estado ele tem que dizer para mim o que eu devo fazer com o meu próprio corpo? Né? Aquilo que o movimento feminista diz tão bem, a gente pode talvez estender, esticar para situações como essa. Então, eu diria que no caso da maconha, tem essa possível contradição, Edilson, porque ela afrouxa, né, ela permite que a gente sorria para o afrouxamento da proibição, no caso da maconha, por conta das suas funções terapêuticas, mas não me permite pensar o afrouxamento de todas as outras, para o caso do uso individual, do uso recreativo, ele vai continuar sendo visto como condutas marginais. E aí existe um conjunto de enfrentamentos para serem feitos. Eu citaria alguns em específico. A minha posição aqui está ficando clara, eu sou defensor da legalização de todas elas. De todas elas. Né? Não da maconha em específico. Não só a descriminalização. Bom, eu vou aproveitar e já tratar disso. Então, há uma diferença entre a despenalização, a descriminalização e a legalização. A despenalização é quando você reconhece que o uso de uma substância ilícita continua sendo crime, mas você retira da pena a prisão. Entendi. E encontra penas alternativas. É o caso brasileiro desde 2006. Desde 2006, a lei vai nessa direção, muito embora a prática da lei não seja essa. Né? Caso específico dessa lei é porque ela, em 2006, ela tem um artigo 28, parágrafo 2º, que permite que o juiz distinga quem é usuário de quem é traficante pela quantidade do que está sendo portado, o que está sendo portado, o local em que o flagrante foi feito, a pessoa, as condições sociais da pessoa sobre o qual pesa o flagrante. Ou seja, se você foi encontrado na favela, se você é preto, se você é pobre, você é traficante. Se você se você pilota um helicóptero lotado de cocaína e você é branco, você é alguém que foi pego numa situação constrangedora.
Enfim, o fato é, hoje nós encarceramos muito mais por conta dessa lei do que antes. Então, só do ponto de vista formal, a gente teria uma despenalização no caso brasileiro. Mas na prática isso não acontece, continua sendo encarceramento. A descriminalização é um movimento que tira a condição de crime, né, do uso, do porte. Ela pode continuar sendo proibida, mas não é tratada como crime. Aí você vai encontrar também penas alternativas. E a legalização, que é o que eu defendo, é a circunstância em que você permite a produção, permite o comércio, permite o consumo de maneira fiscalizada pelo Estado. Então, só compra, consome, produz se houver rígido controle do Estado, inclusive controle de qualidade. Eu tive a experiência pessoal, Edilson. Eu fui até o Uruguai. Sobre isso, inclusive, Léo, a Inuane pediu aqui nas perguntas para você comentar essa ida ao Uruguai. Quero registrar uma outra observação aqui de um que nos acompanha, dizendo que a indústria do fitness produz drogas, anabolizantes, adoçantes, outras substâncias, né? E isso não é tratado como tal. Então, Léo, só estou preocupado porque talvez o tempo esteja expirando, aí cai a live. Então, eu vou te passar para você fazer exatamente esse relato sobre o Uruguai e depois a gente caminha para finalizar. Tá ótimo. Então, eu vou ser mais breve, Edilson. A minha experiência no Uruguai foi fantástica. Eu cheguei ao Uruguai com a impressão que talvez todas as pessoas tenham, né? Que você vai descer do avião ouvindo reggae, Bob Marley, né? E as pessoas vão oferecendo para você maconha. Né? Essa impressão é absolutamente equivocada. Há um rigor enorme no caso uruguaio. Primeiro, o Uruguai ele descriminalizou a maconha, exclusivamente a maconha. Né? E ele tem hoje um mecanismo, né, de controle, regulação, que ele permite que você plante em casa, que você também plante em fazendas coletivas. E você tem cota de coleta controlada pelo Estado. Essa cota de coleta, Edilson, ela redunda também na cota de compra. Você pode acessar a maconha, comprando maconha nas farmácias, mas só se você for um uruguaio nativo, ou se você morar no Uruguai há muito tempo. E a cota de compra são de 12 gramas por semana. O que quer dizer que para você fazer a compra, você vai à farmácia, leva as 12 gramas, mas você precisa estar registrado no Ministério da Saúde para fazer a compra. Então, o Ministério da Saúde sabe exatamente quanto você comprou, onde você comprou, né, o fluxo da compra. Qual é o resultado? Conversando com pessoas que fazem uso rotineiramente lá. Pararam de usar maconha vinda do tráfico. Porque a maconha que vem do tráfico no Uruguai, ela vem do Paraguai, e ela é normalmente misturada a um conjunto de outras substâncias. Ela não só é ruim, do ponto de vista do sabor, mas ela também é pior na reação que ela produz no organismo. Então, gourmetizaram no Uruguai o uso da maconha, a ponto de, hoje, preferirem, né, por conta do acesso facilitado, preferirem o uso da maconha, a compra da maconha, diretamente na farmácia. Você não vê traficantes. Há, no Uruguai, há em Montevidéu traficantes? Há, mas um número muito pequeno, Edilson. Em compensação, você tem um museu da cannabis no Uruguai, contando a história da cannabis, contando a história do uso da maconha, inclusive para fazer as velas que trouxeram os europeus aqui. Não havia algodão naquela época, a Revolução Industrial não tinha sido feita, então era cânhamo. A maconha tinha 1000 usos, né? Então, contando toda essa história, o museu faz isso lindamente. O Uruguai tem circuitos da cannabis para contar essa história, levar você até cientistas, médicos, usuários, a marcha da maconha, enfim, é um circuito completo para que a pessoa possa fazer uma imersão e sair de lá sem muitos das suas crenças. Né? Então, eu acho uma experiência fantástica do Uruguai, diferente da portuguesa, que eu não tive em loco, mas lá nós temos uma legalização, Edilson, que já inclui todas elas, todas as drogas, não só a maconha, ainda que o comércio, né, livre ele seja proibido. Ok, Léo, eu estou vendo aqui que o Instagram já está me avisando que nós temos mais 1 minuto e 10 segundos. Eu, inclusive, respondendo a Jaqueline, nós vamos tentar salvar essa live e disponibilizá-la depois, permanentemente.
Eu quero te agradecer muito, eu acho que foi uma live muito importante, de um tema tratado com propriedade, com conhecimento, e dando a esse tema a relevância social que ele tem. Léo, muito obrigado, um abraço, você pode aí se despedir, e a gente vai encerrar na sequência. Você tem 40 segundos para isso. Obrigado, Edilson. Obrigado a todo mundo que esteve comigo, aqui assistindo, conosco, né? Gostei muito das perguntas, gostei muito de participar e devo muito a todo mundo que me ensinou um pouquinho sobre isso. Grande abraço. Um abraço a todos. Não perca na próxima quinta-feira com o professor José Magalhães, live em que nós vamos discutir a mobilidade urbana nesse momento de pandemia e como vetor estratégico para o desenvolvimento. Um abraço, até quinta-feira.